Queridos irmãos e irmãs, vamos celebrar esse final de semana, o segundo domingo da Quaresma. E a reflexão da liturgia desse final de semana é muito profunda, porque ela nos apresenta pessoas que aparentemente fracassaram em suas vidas, mas Deus foi ao encontro deles para que eles pudessem ter uma nova perspectiva de vida. E assim encontramos na primeira leitura Abraão. Abraão aparentemente era uma pessoa fracassada, porque já estava de idade e ainda não tinha se encontrado na vida. Na segunda leitura encontramos São Paulo, que conhecemos como o antigo Saulo, uma pessoa que perseguia os cristãos, perseguia Jesus Cristo e se apresentava como uma pessoa frustrada na sua própria fé, na sua própria condição de fariseu. E no Evangelho encontramos os 3 discípulos que são convidados por Jesus a subirem o Monte Tabor. Pedro, Tiago e João, que já estavam frustrados, porque quando começaram a caminhar com Jesus, eles achavam que iriam receber a glória deste mundo. E, no entanto, Jesus anuncia para eles a sua paixão. E eles estavam angustiados, estavam com medo, estavam inquietos, achando que eles tinham seguido a pessoa errada. Então, refletindo nesta realidade de homens aparentemente frustrados, nós precisamos, nesse tempo de Quaresma, olharmos para nossas próprias vidas, porque nesse tempo Deus vem ao nosso encontro, nos dando uma nova perspectiva de vida, abrindo os horizontes para que nós, se estamos com alguma frustração, renovemos as nossas esperanças nele. A primeira reflexão encontramos em Abraão. Abraão já com 75 anos de idade, Abraão não tinha filhos, Abraão não tinha terras para plantar, para criar gados. Abraão, ele já estava desanimado com a vida. E foi assim que Deus apareceu a Abraão e lhe fez uma proposta. Se me abraçar, se acolher o meu projeto, eu te darei uma descendência tão numerosa como a areia da praia ou como as estrelas do céu. Esta foi a proposta de Deus para Abraão. E para isso, Abraão precisou viver 3 realidades em sua vida. Primeiro, a obediência a Deus. Segundo, acreditar nas promessas de Deus. E terceiro, acreditar nas bênçãos de Deus. Abraão obedeceu a Deus, deixou a sua terra, deixou sua vida antiga e partiu para o desconhecido, porque Deus fez para ele a proposta
mas não esclareceu o que ele iria encontrar pelo caminho. Por isso que Abraão é conhecido como pai da fé, porque ele obedeceu a Deus na escuridão, mas ele sabia que não tinha muito a perder, porque na idade que ele estava, sem se realizar como pessoa humana, ele precisaria confiar de maneira incondicional em Deus. A segunda realidade, ele acreditou nas promessas de Deus. A promessa de Deus para Abraão incluiria aquilo que ele mais desejava: construir, ter uma descendência. E a promessa de Deus, por ele acreditar, aconteceu na figura de Isaque. Isaque, filho da promessa de Abraão, no momento que ele acreditou na proposta de Deus, aceitando, e de fato tudo realizou-se na vida dele, cumprindo a promessa de Deus, no entanto, sem deixar que ele passasse pelas provas, principalmente a prova do sacrifício de Isaque, que Deus havia lhe pedido. E depois ainda acreditar nas promessas de Deus. Deus havia prometido para Abraão que iria abençoá-lo e iria amaldiçoar quem fosse inimigo de Abraão. E de fato aconteceu esta realidade. O que sustentou Abraão nas provas, nas dificuldades, nas perseguições, foi as bênçãos de Deus, que foram derramadas abundantemente sobre a vida e sobre a família de Abraão. A segunda reflexão nós encontramos na segunda leitura. São Paulo, ele vai dizer para nós, depois de tudo aquilo que ele viveu, depois dele encontrar-se com Jesus no caminho de Damasco, numa perseguição que ele fazia aos cristãos, ele realmente se tornou um homem renovado. Aquele homem frustrado, aquele homem perseguidor que outrora perseguia os cristãos, não existia mais. Tanto é que nós ouvimos hoje na leitura palavras muito fortes de alguém que realmente experimentou uma vida nova, uma vida de conversão, e essa conversão chegou de tal maneira em um auge que ele vai dizer: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. É muito forte alguém ser capaz de falar essas palavras que São Paulo falou, dizendo que os outros deveriam imitar ele na sequela, no segmento de Cristo. E não só isso, ele vai mais profundo ainda quando ele diz para que as pessoas imitassem o seu exemplo de cristão, o seu exemplo de fidelidade no seu compromisso com o reino de Deus. E depois ele vai ainda falar para os discípulos, para o povo, que eles precisam ser imitadores dele, seguir o exemplo dele, porque muitos se comportam como verdadeiros inimigos da cruz. E de fato, esta é a realidade. É por isso que nós somos chamados no tempo da Quaresma a imitar os grandes homens, as grandes mulheres de fé.
Por quê? Porque muitas vezes com os nossos pecados, nós nos comportamos como verdadeiros inimigos da cruz. Quando cometemos pecados mortais, quando não rezamos, quando não abraçamos a cruz nas dificuldades, isso é se comportar como inimigo da cruz. Somos chamados a carregarmos nossa cruz e vivermos profundamente a experiência de São Paulo, de deixarmos a vida velha para trás e caminharmos para frente com muita confiança em Deus. E a terceira reflexão é no Evangelho, no episódio da transfiguração do Senhor. Esta é uma realidade que temos que olhar com profundidade, já que Jesus tinha 12 discípulos, 12 apóstolos. No entanto, ele convida somente 3 para subir com ele no Monte da Transfiguração: Pedro, Tiago e João. Aí cabe para nós uma reflexão. Somos muitos discípulos de Jesus, mas ele chama para subir com ele ao monte, para uma experiência mais profunda, para uma preparação mais profunda, aqueles que levam com mais seriedade a vida cristã. E não podemos duvidar que Pedro, Tiago e João não eram os preferidos de Jesus porque eles eram os mais queridinhos, mas sim porque eram eles os mais dedicados na busca da perfeição, na busca de santidade. E sempre Jesus vai contar com aqueles que mais se dedicam, mais procuram uma conversão de coração, os que vivem mais plenamente a vida de oração. Se nós vivemos esta seriedade na vida cristã, nós somos como Pedro, Tiago e João, convidados por Cristo a subir o Monte Tabor. E quando eles sobem o Monte Tabor, revelações profundas que até então jamais haviam sido reveladas, são reveladas para estes 3 grandes homens de Deus. A primeira revelação profunda é quando o Pai revela, quando uma voz vem do alto e diz: este é meu filho predileto, é meu filho amado, escutai-o. Até então, todos conheciam Jesus como o filho do carpinteiro e de Maria, lá de Nazaré. Ali foi revelado a esses 3 discípulos que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus tinha a divindade, a vida divina, embora ele tenha se encarnado e se fez homem. A segunda revelação que nos é apresentada diante dos discípulos que são mais próximos de Jesus foi a sua transfiguração. Quando Jesus é transfigurado, isso mostra para nós que ele chega como a verdadeira luz do mundo. E quando ele chega como a luz do mundo, ele apresenta-se para os discípulos como aquele que pode iluminar qualquer trevas que possa haver nos corações humanos, que possa haver nas famílias, que possa haver na sociedade. Quando nos aproximamos do transfigurado, nós poderemos encontrar a verdadeira luz do mundo.
E a terceira revelação que ele faz é no momento que aparece Moisés e Elias, a lei e a profecia. E depois desaparecem Moisés e Elias. Fica somente Jesus com seus discípulos. Esta revelação quer dizer, agora não mais a lei. A lei é Cristo. A lei de Cristo é a lei do amor. Agora não existe mais a profecia antiga. A profecia agora é Cristo, a palavra viva do Pai. Essas realidades profundas, reveladas aos discípulos, que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é a luz do mundo, que Jesus é a lei e a palavra, encheu de tal maneira o coração dos discípulos que eles não queriam mais descer e permanecerem ali no Monte Tabor para sempre. Mas, como havíamos dito no começo, esses discípulos precisariam cumprir a sua missão de pessoas que experimentaram uma nova condição de vida, deixando a vida velha para trás, para depois entregarem a sua vida no martírio, na doação em prol do reino de Deus e da salvação da humanidade. Que Deus nos abençoe, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.